número 11. Gênesis 11, versículo de número 26 a seguir. Gênesis 11, 26 a seguir. Primeiro livro da Bíblia, fácil de achar. Capítulo de número 11, versículos 26 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Versículo 28. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Versículo 31. E tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de e vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Senhor, fale conosco nessa manhã. Precisamos ouvir Tua voz. Queremos, Pai, sair daqui alinhados com a Tua palavra, crendo que a Tua palavra pode mudar toda a nossa vida e toda a nossa história. Fale conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. O que vai acontecer nesse texto é algo que não se tem nome para explicar. Escute. O que vai acontecer nesse texto é algo que não tem, na palavra portuguesa, um nome para explicar. Como assim, pastor? Vou te explicar. Vou tentar, pelo menos. Quando o marido perde a esposa, ou a esposa perde o marido, o nome que se dá para o estado que essa pessoa vai ficar é viúvo. Ele se torna viúva, ela se torna viúva. Quando um filho, ele perde um pai ou perde uma mãe, o nome que se vai se dar para essa situação é órfão. Então ele ficou órfão, ela ficou órfã. Mas o que vai acontecer nesse texto não tem explicação com palavra. A Bíblia diz que um pai vai perder o seu filho. O filho vai morrer antes do pai, o filho vai partir antes do pai. E para isso não tem nome. É algo que não é para acontecer. É algo que não é para se nem imaginar. Um filho partir antes do pai. O certo é que os filhos enterrem os seus pais. A Bíblia vai dizer que Terá, ele não é de Deus, ele não é crente, contextualizando para você entender. Ele é um ímpio, que vai estabelecer a sua casa, a sua família em Ur dos caldeus. Uma terra idólatra, uma terra com muitos deuses. A história vai dizer que Terá, ele era alguém que confeccionava, ele fazia estátuas para o povo adorar. E ele enriqueceu muito com isso. Em Ur dos caldeus ele vivia uma vida abundante, uma vida com muita fartura. E ele vai ter 3 filhos. Quantos filhos? 3 filhos. Os 3 filhos, o primeiro filho que ele vai ter é Abraão. Abraão é o primeiro filho que ele vai ter, o segundo é Naor e o terceiro é Harã. Eu quero me ater a Harã nessa manhã com você. Ele vai ter 3 filhos, e tudo que um pai quer dos filhos é que gere descendência. Abraão não consegue gerar descendência para Terá. Abraão vai se casar com Sarai, é uma mulher estéril, não podia ter filhos. Ela não consegue gerar filhos, não consegue dar filhos para Abraão. A Bíblia fala que Naor também não tem filhos.
Mas o caçula, que é Arã, o último filho a nascer, é o que vai gerar um filho homem para o seu pai, Ló. Ele vai ter um filho, então pensa comigo, ele já é o caçula, ele é muito amado. Ele agora vai fazer aquilo que os outros dois que vieram na frente não conseguiram fazer, entregar um filho homem para manter a descendência de Terá. O pai o amava muito. O pai tinha um carisma especial com esse filho, porque foi o filho que entregou um neto para ele. Foi o caçula que fez um filho nascer, e aí a sua descendência vai continuar, vai perpetuar ao longo da história. Só que a Bíblia não diz o motivo, só diz que Arã vai morrer. A Bíblia diz que Arã morre em Ur dos Caldeus. Pensa, uma família estruturada, grande, o pai rico, tudo dando certo, e de repente, na melhor fase da sua vida, Arã morre. O pai olha para aquela situação, para aquela cena, e fala: eu não posso continuar aqui em Ur dos Caldeus. Eu não posso permanecer nessa terra, porque essa terra me lembra a maior dor da minha vida, que foi enterrar o meu filho Arã. Ele sente uma dor que estava o paralisando, uma dor que estava acabando com ele, destruindo com ele. E ele decide reunir a família e partir para um outro lugar. Observe que Deus não fala com Terá. Deus não fala, Deus não dá uma direção para ele, até porque ele nem serve a Deus. Deus não dá um caminho para ele, mas ele decide ir para Canaã. Qual é o destino? Qual é o destino? Ele decide ir para Canaã. Eu não sei por que ele decidiu. Se a terra era estratégica, se a terra estava com aspirações de coisas boas, se era algo que no futuro todo mundo pensaria que seria frutífero, não sei. Mas ele, de forma inteligente, ele decide sair de Ur dos Caldeus e ir em direção a Canaã. Terá um homem sem Deus, um homem que não tinha aliança com Deus, mas toma decisões assertivas, decisões certas. Quando ele está de caminho para Canaã, a Bíblia diz que ele vai parar em um lugar chamado Arã. Qual é o nome do lugar? É o mesmo nome do seu filho. A terra que ele vai parar para descansar tem o mesmo nome do filho que ele morreu, do filho que ele perdeu. Então, quando ele para nessa terra, ele não consegue mais avançar. Por quê? Porque vem à memória aquilo que ele não conseguiu vencer em Ur dos Caldeus. Aquilo que ele não conseguiu tratar lá em Ur dos Caldeus, agora o paralisa no meio do caminho. E é aqui que eu quero pregar para alguém nessa manhã. Pessoas que não conseguiram tratar assuntos do passado e a sua vida no presente está paralisada. Por quê? Porque você entrou num lugar que lembra aquilo que aconteceu lá no passado. Você viu uma foto, viu um vídeo, viu uma conversa, mandou uma mensagem, recebeu uma ligação de quem? De alguém que era do passado, que mexeu com você, que deixou uma dor em você, deixou um luto em você, e você agora não consegue se mover para lugar nenhum. Você ficou paralisado nesse ambiente. Só que Deus não te chamou para ficar paralisado, Deus te chamou para andar, Deus te chamou para caminhar. Vou falar até você reagir. Deus não te chamou para dor paralisar você. Deus tem algo muito grande para você, e você não pode ficar parado em ambientes de dor, em ambientes de passado. Pastor, por que o Senhor está pregando isso hoje? Porque Deus falou ao meu espírito: hoje eu vou quebrar o vínculo com o passado, hoje eu vou cortar o vínculo com o passado. Pessoas que estão presas no passado, relacionamentos lá atrás que deu errado, estão atrapalhando o seu novo relacionamento. Eu vou quebrar o vínculo, porque eu tenho um avanço para você, eu tenho algo grande para você, eu tenho algo poderoso para você. O Terá não tem Deus, mas ele é inteligente. Ele decide cortar o vínculo da dor, ele decide abandonar o ambiente da dor. Só que quando ele chega em Arã, aquilo vai lembrar ele do passado. E às vezes você foi alguém que decidiu abandonar o seu passado. Só que hoje, em meio às voltas da vida, você parou em uma circunstância que está te lembrando o seu passado, que está lembrando aquilo que você viveu lá atrás, aquilo que você passou lá atrás e doeu, machucou, feriu. E por isso você estacionou em Arã. A Bíblia diz que Terá, ele agora morreu em Arã. Ele morreu em um ambiente que era para ele passar, um ambiente que era para ele ir.
ele agora morre. Eu tenho que ficar com a antena acesa, ligada. Por quê, pastor? Para eu não correr o risco de um ambiente que é de passagem, eu perder a vida lá. Eu estou pregando para alguém que está flertando com o passado de dor. Eu estou pregando para alguém que está, sabe, está se conectando a um passado que você queria deixar e você voltou a se conectar. Mensagem, ligação. Alguém está aí? E Deus falou: eu já te arranquei daí. Para que você está querendo? Se você não se atentar, o ambiente de passagem se torna um ambiente de morte. Aí Deus traz alguém aqui nessa manhã para ouvir uma simples palavra dizendo: o que passou deixa para trás, não olha nem como referência, continua a sua jornada, porque tem uma Canaã para você chegar. Vou falar de novo: tem uma Canaã para você chegar. Agora eu preciso que você entenda. O lugar de passagem, a Bíblia diz que ele habitou, que ele o quê? Era para ele passar e ele habitou. Eu comecei a me perguntar por que ele habitou em um lugar que era de passagem. É porque Arã não era ruim. Redobre a atenção. Arã não era ruim, Arã era bom. Arã era bom, a terra era boa. Tinha frutos. Lá chovia. A terra era boa. Só que o bom impede o muito bom. O bom impede o excelente. Alguém está aí? E o diabo mudou o modus operandi faz tempo. Tem gente que acha que o diabo vai chegar com coisa ruim. Não, ele chega com coisa boa. Só que são coisas boas que atrapalham o muito bom de Deus na sua vida. O diabo não vai vir com coisas ruins para você. Ele não vai vir com coisas que você fala: não, isso aqui eu não quero, isso aqui é ruim demais. Não, ele vai te apresentar coisas que são boas, mas limitadas. Alguém está aí? Essa hora você não fala nada. Não, pastor, eu achei que o diabo agora ia me oferecer uma coisa ruim. Eu ia saber que era ele, então eu não vou aceitar. Não, ele vai te oferecer uma coisa boa, para que você não acesse o lugar de destino e morra pensando que está vivendo o melhor, mas está longe do melhor. Deus trouxe alguém aqui nessa manhã para dizer: o que eu tenho para você é muito melhor do que aquilo que está sendo proposto para você diante dos seus olhos. Não se acomode diante da situação, por mais que esteja boa. Eu tenho algo que é muito. Pega na mão desse santo, fala: o que Deus tem para você é muito melhor. Fala: o que Deus tem para você é muito melhor. O diabo tem a capacidade de colocar isso diante de você. Não, acostuma com esse salário é o bom para você. Aí você luta diariamente e fala: isso é o que eu vou ganhar, no máximo que eu vou ganhar é isso, e tá bom. Não, é essa casa que eu vou morar para sempre, e tá bom, tá bom. Não, meu ministério vai ser assim, e tá bom. Não. Deus tem algo muito melhor para você. Eu vou dizer porque você está entendendo. Deus tem algo muito melhor para você. O diabo, ele está entrando com coisas que aparentemente são boas para tentar paralisar você, travar você, impedir você de acessar aquilo que é muito melhor. Ele vem com algo que a gente chama de sofismo, ou sofismas. O que é isso, pastor? É aquilo que nem é verdade nem mentira. Como assim, pastor? Sofismo. Ele embute meias verdades, mas dentro dessas meias verdades ele coloca algumas meias mentiras, ao ponto quando você olha e fala assim: não é nem mentira, mas também não é nem... O que é? Sofismas. E aí que o crente confuso não consegue avançar. O crente confuso, ele paralisa em situações que ele não sabe, ele olha e fala assim: peraí, é isso que Deus tem para mim ou não é? Ali ele fica paralisado. Ele não tem atitude para avançar, não tem atitude para romper, porque ele está em dúvida, e todo crente com dúvida não avança. Eu falei sexta-feira na reunião de líderes aqui, que todo crente cheio do Espírito Santo, ele é imparável. Vou falar de novo: todo crente cheio do Espírito Santo, ele é imparável. Crente que para porque não tem Espírito Santo. Cara, pastor, que é claro. Parei, estou desanimado. O Espírito Santo não deixa você desanimar.
Ai, pastor, estou cansado do propósito. O Espírito Santo não deixa você cansar do seu propósito. Você foi feito para isso. É só se encher dele. Quando eu me encho do Espírito Santo, eu não paro. Eu não fico confuso, porque eu não vou negociar aquilo que Deus falou a meu respeito. Aquilo que Deus tem para mim. O crente cansado, ele para. O crente enfermo para. O crente sem dinheiro para. Mas um crente que está cheio do Espírito Santo, ele pode estar enfermo que ele não para. Ele pode estar sem dinheiro que ele não para. Ele pode estar passando o pior momento da sua. Ele não para, porque existe algo dentro dele que impulsiona e fala: vai, avança, porque esse não é o seu lugar. O diabo veio para paralisar algumas pessoas, mas o Espírito Santo está vindo dizendo: se prepare, porque eu vou te encher por esses dias. Se prepare para avançar. Se prepare para avançar. Fala com seu vizinho: se encha do Espírito Santo de Deus. Eu estou pregando para alguém que está acomodado com a Arã. Se acomodou com a sua vidinha. Não, pastor, acordo de manhã, vou trabalhar, volto, pago minhas contas, tudo, está tudo certo. Quem disse que Deus chamou para isso? Quem disse que Deus te convocou para isso? Quem disse que Ele te deu um ar para você respirar, para você viver uma vidinha boa? Ele falou: a vida que eu tenho para você não é uma vida comum. É uma vida e vida em... Por que eu não estou vivendo em abundância? Porque eu estou acomodado com Arã. Eu me acomodei com Arã. Arã, existe uma limitação. Em Arã eu não posso romper mais do que aquilo permite. E eu me acomodei com aquela limitação. E tem alguém que está olhando para mim nessa manhã falando assim: por que eu estou vivendo só isso? É porque você achou que está bom. É porque você colocou dentro do seu pensamento que é suficiente. Só que Deus te traz essa manhã para dizer: não é suficiente. O que eu tenho para você é... E eu não vim com uma pregação triunfalista para você. Eu vim com uma pregação para tirar você do comodismo. Para você sair, sabe, dessa comodidade, dessa paralisia espiritual e falar: eu sei que Deus tem algo maior para a minha vida. Eu sei que Deus tem algo maior para o meu ministério. Eu sei que Deus tem algo maior para a minha família. Eu não vou ficar acomodado. Eu vou me alinhar com Deus e viver tudo aquilo que os céus têm para mim. Fala com o seu vizinho, me ajuda a pregar, senão ele fica com raiva de mim. Fala: meu filho, toma cuidado. Não. Fala como vai fazer: meu filho, toma cuidado, para você não ser só uma promessa. Fala assim: toma cuidado, para você não ficar no quase. Quase cresceu, quase avançou, quase foi fiel, quase foi para o céu, quase, bateu na trave, pastor. Deus não nos chamou para sermos uma promessa. Ele nos chamou para sermos o cumprimento da promessa na face da terra. E sereis os meus representantes na terra. Aonde Deus te colocou é para você representar o reino dele. Você não vai ser um quase, meu filho. Você não vai ser como Terá, quase venceu, quase chegou em Canaã, quase rompeu, quase virou. Não, eu vim profetizar: a unção que está sobre a sua vida é diferente. Vai romper com quase, vai romper com quase. O quase é a ideia de alguém que poderia ter sido e não foi. Poderia ter sido e não foi. Está cheio de quase no nosso meio. Quase foi pastor, quase foi um líder, quase casou, ó, lasqueira. Bateu na trave, pastor. Teve uma que eu fiquei 15 anos namorando. De repente, sumiu. Quase. Deus não te chamou para ficar no quase. Ele te chamou para você alcançar e para você ser. O Terá tinha um destino, ele tinha um... Qual era o destino? Chegar em... Você tem que pregar comigo: chegar em... Termina agora, chegar em Canaã. Só que no meio do caminho ele parou. Como é que eu explico para quem eu chamei, para quem eu convidei? Nós estamos indo para um lugar, mas no meio do caminho desisti. Como é que eu explico? Como é que explica para sua família que você fala assim: ó, vai ter uma viagem em janeiro, tá? Nós vamos fazer uma viagem para janeiro. Prepara, nós vamos andar 3.000 quilômetros de carro, vai ser bênção.
Aí quando dá 1.500, você para no meio do caminho e fala assim: cansei, vou ficar aqui. Os filhos: peraí, pai, aqui não tem praia não, você falou que tinha praia. Não, vamos ficar aqui mesmo. Não tem praia, mas tem um lodozinho ali que dá pra gente ir. Você está aí ou não? Talvez você está rindo de você mesmo. Que lá atrás você colocou tanto plano, tanto projeto, você: eu vou chegar, eu vou alcançar, eu vou ser. E hoje você está patinando no meio do caminho, falando: para mim tá bom, tá quase, tá bom, tá bom. E alguém olhou para você, acreditando assim: ele vai chegar, ela vai chegar. E você não consegue sair do lugar. E sabe o que é pior? O que, pastor? Que ele não só saiu do lugar, ele morreu nessa posição. Se eu te contar que muitas pessoas vão morrer na posição que está hoje, daqui 20 anos vão morrer na mesma posição que estão hoje. Mesma casa, o mesmo carro, o mesmo sonho, o mesmo projeto, e não sai do... É o terá. É o terá que não tem pacto com Deus. É o terá que não tem aliança com Deus. É o terá que não tem, sabe, nenhum comprometimento com aquilo que é de Deus. É o terá. O terá, ele tem destino, mas ele não tem força para chegar. O terá tem destino, mas ele não sabe como alcançar. O terá tem sonhos audaciosos, mas não sabe como conquistar esses sonhos. E está cheio de terá no nosso meio. Pessoas que quando contam os seus sonhos falam assim: que sonho lindo, que sonho poderoso. Mas como é que você vai conquistar? Não sei. Como é que você vai chegar? Também não sei. O que vai acontecer? Vai morrer em terá, vai morrer em Harã, vai morrer em uma posição que Deus não te chamou para estar. Só que eu vim hoje na contramão dizer: você não vai morrer em Harã. Você não vai ficar estacionado em um lugar bom, porque o que Deus tem para você é muito melhor. Eu vou falar de novo até você reagir. Deus não te chamou para ficar no meio do caminho. Deus te chamou para avançar. Pastor, qual é a boa notícia? A boa notícia é que eu e você não somos terá. Terá não tinha aliança com Deus, mas nós temos uma aliança através do sangue de Jesus. Terá não ouvia a voz de Deus, mas se prepare, porque nós somos a geração que vamos ouvir a voz de Deus todos os dias. Eu vim com a palavra do céu para alguém nesse lugar. Se prepare, porque a geração de Terá está morrendo, mas tem a geração de Abraão nascendo aí, uma geração que vai ouvir a voz de Deus, uma geração que vai andar debaixo da palavra. Só quem pode dar um glória, só quem pode dar um brado, reaja nessa manhã. Gênesis 12, verso 1, Gênesis 12. Põe o 11:32 aí, o último do 11, por favor, primeiro. 11:32. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em... Ele morreu, só que ele tinha levado a família com ele. Ele morreu, abandonou a família com ele. Quem aqui tem casa própria? Levanta a mão. Levanta a mãozinha. Você sabia que seus filhos vão morar onde você tem a casa própria? Aonde você construiu é onde eles vão morar? Se você está satisfeito com isso, permaneça aí. Mas se você quer algo melhor para os seus filhos, construa em outro lugar. Ixi. Não, pastor, estou acostumado com o meu Harã. Deus quer coisa melhor para a sua descendência. Ele morreu, ele o quê? Aí, tem um povo que estava com ele que não sabe o que fazer. Porque o máximo que o pai levou foi Harã. Aí Gênesis 12, verso 1. Põe aí para mim, Senhor da glória, agora você está ruim. Ora, o Senhor disse a Abrão. Você não deu glória? Entendeu? Eles não entenderam, já. Está igual você aí, não está entendendo não. Glória a Deus. Aleluia. Ora, o Senhor disse a Abrão. Não entendeu ainda? Ora, o Senhor disse. Para de graça, você não entendeu? Eu sei que você não entendeu. É porque o Terá foi porque ele queria ir, mas o Abraão não foi porque ele queria ir, ele foi porque o Senhor. Ele não foi porque deu vontade, ele foi porque o Senhor.
Levante as duas mãos aos céus. Deus está levantando uma geração que não vai andar por aquilo que quer, vai andar por aquilo que Deus está dizendo. Eu vim profetizar, é tempo de ouvir a voz de Deus, é tempo de ouvir a voz de Deus. Os seus ouvidos espirituais estão sendo limpos, abertos nessa manhã, para que você ouça a voz de Deus a partir de hoje. Olha a ordem. Irmão, ele nunca tinha andado com Deus, nunca tinha ouvido Deus. De repente uma voz: Abraão, sai da terra. Olha que loucura. Da tua parentela, sai da casa de teu, para a terra que Deus não mostrou. Por que Deus não mostrou? Porque era o mesmo destino que o pai dele queria chegar. Enquanto Terá perdeu um, teve um luto, o Abraão teve dois. Quando o pai falou: vamos para Canaã, um irmão tinha morrido em Ur dos Caldeus. Vamos para Canaã, o pai se perde em Harã. Se Deus falar: é Canaã seu lugar, e falar: quem vai morrer agora sou eu. Então Deus não fala, Deus não. Escute, Deus só vai concluir promessas na sua vida na medida que você vai andando, ouvindo a voz dele e obedecendo. Eu não sei para onde eu vou chegar, mas eu sei que é por aqui, porque Deus falou que é por aqui, eu tenho que ir por aqui. Mas você sabe, eu não sei como vai ser, mas eu sei que Ele falou que é por aqui, eu vou confiar. Pastor, quando é que Deus fala para Abraão que é Canaã? É quando ele está numa distância que não dá mais para voltar, não dá mais para recuar, não dá mais para retroceder. Meu irmão, Deus vai revelar o final para você. Quando você olhar para trás e falar assim: não vale a pena voltar, o que eu já passei não vale a pena mais recuar, não vale a pena mais eu estou pregando para alguém que estava desanimado, sabe, estava cabisbaixo, falando: vou parar, vou desistir. Só que o Pai te traz hoje aqui e diz: olha para trás e vê o tanto que você já caminhou, olha para trás e vê o tanto que você já andou. Não vai ser agora que você vai parar, não vai ser agora que você vai jogar tudo pro alto, porque olha o que eu já fiz na sua vida, olha como eu já te levantei, olha como eu já te curei, olha já como eu te prosperei. Chegou a hora de você chegar no local a qual eu tenho estabelecido para você. Levanta a mão para o céu, levanta. A nossa geração não vai parar, a nossa geração não vai parar até que adentramos em Canaã. Alguém pode reagir a essa palavra nessa manhã? Fala com o seu vizinho: você não é Terá, você é Abraão. Não, fala forte, fala assim: você é Abraão. Se prepare para ouvir a voz de Deus por esses dias. Se prepare para ser direcionado por Deus. Se prepare, porque vai acontecer coisas poderosas através da sua vida. Deus dá a direção, só que Ele esconde o processo. Ele esconde Ele fala: vai chegar em Canaã, a terra é boa, mana leite e mel. Mas para chegar lá, não vou te contar, senão você desiste. Não vou te contar das guerras, não vou te contar dos tempos de deserto, não vou te contar, porque senão você para. Eu só quero que você mire em um lugar: Canaã. Pastor, por que um não chega e o outro chega? Simples, porque um ouve a voz de Deus, o outro não tem Deus para guiar. Um obedece à voz de Deus, o outro não obedece, porque nunca ouviu a voz de Deus. Talvez você está aqui dentro de um grupo, dentro de uma igreja, que você tem ouvido tantas palavras, mas você não consegue praticar a fé. Então você não ouve a voz de Deus e não consegue obedecer a Deus, e por isso não consegue chegar na sua Canaã. Você se estabeleceu em Harã e achou que tudo que é bom é isso aí. Não, tem algo muito melhor para a tua vida, tem algo muito melhor para a tua história. Abraão vai ser conduzido por Deus, vai ser conduzido por Deus. Eu quero que você entenda que Deus te chamou para ser conduzido por Ele, e não por você mesmo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, fala assim: eu não posso andar pela vista, eu tenho que andar pela fé. Eu não posso andar por aquilo que eu estou vendo, porque se eu olhar e ver essa realidade da minha vida, eu não consigo fazer nada, eu não consigo alçar novos voos. Tem gente que paralisou a sua história porque está olhando para a realidade atual.
Se eu olhar para a realidade atual, a gente não faz a conferência. Se eu olhar para o povo que está abraçando a realidade, eu não faço a conferência, mas eu não olho para essa realidade, eu olho para aquilo que vai acontecer pós a conferência. Eu olho para aquilo que vai acontecer após, porque é Deus quem nos chamou, é Deus que está nos conduzindo, é Deus que está nos direcionando, para que algo poderoso comece a acontecer em nossas vidas, para que algo seja derramado e venha mudar, nos arrancar desse ambiente de limitação. Eu vim nessa manhã com uma palavra muito simples para você. Você não foi chamado para morrer em algo bom. Você não foi chamado para estacionar em algo que você acha que é bom. Você não foi chamado para andar sem ouvir a voz de Deus. Você não foi chamado para andar sem obedecer a palavra de Deus. Não, pastor, não. Você foi chamado como Abraão foi chamado. Ele está falando para você. Então ouça a voz de Deus e obedeça a tua palavra. E se prepare, porque no meio do caminho você não fica. No meio do caminho você não morre. Existe uma Jerusalém te esperando, existe uma Canaã te esperando, existe um ambiente onde a abundância de Deus vai liberar sobre a sua vida. Existe um ambiente quando alguém olhar e falar assim: o que aconteceu na vida dele só pode ter sido Deus. O que aconteceu na vida dela só pode ter sido Deus. Eu não vim pregar para Terá nessa manhã, eu vim pregar para Abraão e dizer: Abraão, vale a pena. Abraão, vale a pena. Sai da limitação que o teu pai deixou e se prepare, porque aonde o seu pai andou, Abraão, você vai voar. Você vai voar. Fica de pé. O Deus que fala do triunfo, mas esconde o processo. O Deus que fala de como vai ser o fim, mas não te mostra o meio. Só que Ele garante uma coisa: comigo você vai chegar. Eu estou pregando para alguém que o pai começou a fazer coisas boas, a mãe fez coisas boas, mas não conseguiu concluir. E Deus falou: comigo você conclui. Comigo você vai concluir. Eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida. Com Deus você vai concluir. Com Deus você vai permanecer. Feche os teus olhos nessa manhã. Deus trouxe alguém para dizer para você: sai desse ambiente de dor, sai desse ambiente de sofrimento, sai desse ambiente que está causando mal para você e paralisando você. A dor foi tão grande que paralisou Terá e matou ele no meio do caminho. Nós vamos sentir dores ao longo da vida, mas essas dores não podem nos parar. Essas dores não podem nos neutralizar. Essas dores não podem impedir você de viver aquilo que os céus já preparou para você. Existe uma Canaã para você avançar. Desde que você sentiu aquela dor, você parou o seu projeto, o seu sonho, o seu dom, o seu talento, o seu ministério. E Deus falou: comigo não pode ser assim. Comigo você sente dor, mas eu te curo. Enquanto você caminha, eu te saro. Enquanto você anda, eu vou tratando as suas feridas. Aí Deus traz você nessa manhã para dizer: eu não te chamei para ficar parado em Harã. Eu não te chamei para morrer em Harã por causa de uma decepção, por causa de uma dor do passado. Não. Você tem destino. Você tem destino. Ouve a minha palavra, continua. Avança para esse ambiente de Canaã. Avança, avança, avança. Porque lá o maior sonho da sua vida vai se concretizar. Abraão, você não tem filho, né? Pois é, lá eu vou te dar um filho. O maior sonho da tua vida não se concretiza em Harã, só se concretiza em Canaã. Eu prego para alguém que tem promessas grandes, mas porque estacionou, não consegue mais viver nada. E Deus falou: o que você mais sonha, o que você mais deseja, só vai se concretizar em Canaã. Caminha, avance. Saia dessa estação de dor. Senhor, eu oro nessa manhã para que os teus filhos ouçam a tua voz e obedeçam a tua palavra. Eu oro nessa manhã, meu Deus,
para que cada um dos que entrou aqui entenda que eles não foram feitos para ficar em Harã. Eles não foram formados, criados para morrer em Harã, naquilo que é bom, não. O Senhor nos chamou para aquilo que é excelente, para aquilo que é perfeito. O Senhor nos chamou para algo tão poderoso, algo tão potente, algo tão grandioso. E não podemos estacionar a nossa vida por meio às dores do passado, por meio a decepção com o namorado, com o noivo, a decepção com o pastor, com o bispo, eu não sei. Decepções dentro da igreja, fora da igreja, que fizeram essa pessoa parar, que fizeram essa pessoa paralisar e estacionar. Eu oro nessa manhã, Pai, para que eles sejam liberados para avançar, para que eles possam ser liberados para avançar, ainda que haja dor, ainda que haja dor, contudo não ficaremos parados, não ficaremos paralisados. Se enquanto o pai de Abraão sofreu um luto, Abraão sofreu dois. Se enquanto o pai de Abraão tinha um destino, mas não chegou, morreu no meio do caminho, o Abraão chegou no destino. E o que eu entendo, que ele não chegou na força própria, ele não chegou no entendimento da sua capacidade, ele chegou porque ouviu a tua voz e obedeceu. Levante pessoas nessa manhã que vão ouvir a tua voz e vão te obedecer e vão chegar, meu Deus, no destino a qual o Senhor preparou. Libera Canaã para essa igreja, libera Canaã para esse povo, que possamos adentrar em Canaã e viver tudo aquilo que os céus têm para a nossa vida. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus. Sobre as